Vamos estudar o ciclo celular. Pensando nisso, devemos lembrar que a teoria celular diz que toda célula se origina de outra célula pré-existente, ou seja, a origem das células é sempre a divisão celular. Pensando num ser multicelular, a primeira célula, aquela que é formada pela fecundação, pela junção de dois gametas, ela começa a multiplicar a sua quantidade através de divisões celulares chamadas mitoses, formando assim as células somáticas. E essas células somáticas, como teve como resultado a junção de dois gametas, ela tem sempre duplas de cromossomos. Os cromossomos estão sempre aos pares. Isso faz com que ela seja diploide, representada aí por 2N. Já células sexuais, os gametas, têm a metade do número de cromossomos, ou melhor, um representante de cada cromossomo, e isso faz com que a sua representação seja N, porque são células haploides. Essas células haploides, elas garantem o número constante de cromossomos dentro de uma espécie. Vamos pensar assim, ó, gameta masculino, metade do número de cromossomos, gameta feminino, metade do número de cromossomos, e quando eles se juntam na fecundação, vão dar origem a um indivíduo diploide com a quantidade certinha de cromossomos. E falando em células somáticas ou células sexuais, devemos pensar que elas sempre são formadas por essas divisões celulares, no caso das células somáticas, por mitose, aquela divisão onde a célula, ela duplica todo o seu material dentro dela, divide no meio, formando sempre células idênticas geneticamente à original, e a meiose, que é o processo de formação dos gametas nos animais aí, é a divisão onde uma célula geradora, uma célula 2N, no finalzinho do processo vai formar 4 células haploides, 4 células com essa metade da quantidade de DNA, com números únicos de cada um dos cromossomos. E aí, quando a gente fala em ciclo celular, a célula, quando não está se dividindo, ela está numa fase que a gente chama de intérfase. É a fase mais longa da sua vida. É a fase onde a célula está com um metabolismo muito intenso, trabalhando demais. E a intérfase é dividida em 3 fases: a fase G1, a fase S e a fase G2. A fase G1 é o começo da sua vida, é logo depois que ela foi formada na mitose. Nessa primeira fase de vida, G de gap, fase de vida aqui, ela vai ter a capacidade de transcrição, ou seja, produzir muito RNA, ela vai fazer muita tradução, ou seja, produzir muita proteína, ela vai ter esse metabolismo intenso, o seu material genético está todo descondensado na forma de cromatina, com atividade metabólica intensa. Já a fase S de síntese, síntese de DNA, é a fase onde a célula vai fazer a duplicação do material genético, a autorreplicação. E essa duplicação do material genético faz com que a cromatina da fase G1, que era formada por cromátides únicas, depois dessa duplicação vão formar cromátides irmãs. Aqui já vai ter o material genético duplicado. E aqui na fase G2, a célula, ela vai aumentar seu volume, aumentar a quantidade de organelas, aumentar a quantidade de proteínas, todas que vão ser necessárias para a divisão celular. Os centríolos, por exemplo, e isso vai se repetindo, acaba acontecendo a mitose e esse ciclo celular se repete. Então, o ciclo celular é composto por intérfase, que é a fase mais longa de vida e com um metabolismo mais intenso, e a divisão celular. Isso vai se repetindo inúmeras vezes, até o ponto que a célula entra em apoptose, que a célula morre. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!